Tem uma outra notícia. Durante entrevista ao programa Linha de Frente aqui da Jovem Pan, José Luiz Oliveira Lima, advogado do general Walter Braga Neto, ele manifestou preocupação em relação ao judiciário brasileiro. Questionado sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, seu cliente e outros conservadores acusados de tentativa de golpe, esse advogado, ele sustentou a tese da ação ser analisada em primeira instância, para que os acusados tenham direito a implementar, se defender, inclusive em outras instâncias, né? Aí sim eles poderiam se utilizar desses recursos. A gente separou o momento dessa fala. Vamos acompanhar. Eu não fico nem só na questão do Ministério Público, eu fico numa questão que eu já estou na última instância. Então, eu estou no Supremo Tribunal Federal. Para que eu vou recorrer? Para quem vou recorrer de uma justiça? Para que eu vou recorrer de uma legalidade? Essa é uma questão, evidentemente, que me preocupa e que me tira o sono como advogado. Para as cortes internacionais, é para lá que eu vou ter que correr caso tenha uma ilegalidade manifesta. Eu acredito que atuar neste caso, nesse momento, com essa atmosfera, com esse clima, eu acredito que seja mais difícil nesse momento. A ideia foi defendida inicialmente por juristas e pelo ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, que chegou a afirmar que o devido processo legal fica prejudicado quando a pessoa não tem direito a um recurso ou revisão da pena. Aí, programa Linha de Frente trazendo essa entrevista exclusiva com o advogado de Walter Braga Neto. Programa Os Pingos nos Is, recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Passar a palavra para o Luiz Felipe Dávila em relação a essa entrevista que foi feita no programa Linha de Frente aqui da Jovem Pan News. O advogado José Luiz Oliveira Lima, de Walter Braga Neto, o general, manifestando essa preocupação em relação ao judiciário, mas principalmente sobre a não possibilidade de recursos a outras instâncias, porque esse processo corre no Supremo Tribunal Federal, né? Suprema Corte Brasileira. Não dá para subir o processo, né, Dávila? Não tem o Supremo. E eu me lembro muito daquela estratégia de antigos parlamentares, que quando eram processados no Supremo, eles renunciavam. E a partir da renúncia, o caso descia para a primeira instância. E aí, naturalmente, eles podiam, inclusive, tinha até a estratégia de se candidatar novamente. Se ele viesse a ser eleito, subia para o Supremo Tribunal Federal. Então ficava naquele elevador que chamavam, né, Dávila? Mas nesse caso não tem essa possibilidade, né? Não tem. Nesse caso é preciso recorrer ao próprio Supremo. Então, é uma situação muito complicada. Mas como eu havia dito no comentário anterior, é justamente isso. O Brasil vem sofrendo uma série de violações dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Não é para ser julgado no Supremo Tribunal Federal, tinha que ser na primeira instância, não pode ter inquérito sigiloso, não pode ter inquérito por tempo indeterminado, não pode passar por cima das regras do devido processo legal, da ampla defesa. Isso é um absurdo que está sendo feito em nome da justiça. Então, agora, com essa tarja chamada violação ao Estado Democrático de Direito, ou golpe contra a democracia, pode-se ter formas arbitrárias de condenar as pessoas, julgar as pessoas. Não pode. Pelo contrário, nesses momentos é que nós temos de mostrar que confiamos na justiça, na lei, no devido processo legal. Não é na hora que estamos vivendo uma crise que fala assim, tá bom, então, deixa a lei, a Constituição de lado e vamos agir aqui como justiceiros. Não, quem acredita em justiça não acredita em justiceiro. E está correta a postura do advogado. Então, aqui nós temos, o Beraldo sempre lembra aqui da venda no olho da estátua da justiça, a imparcialidade, o equilíbrio. Para ter isso, não pode personalizar que se é uma determinada pessoa vai ser julgada de uma forma, se for outra vai ser julgada de outra. Não, tem que seguir os rituais da justiça.
Então, essas violações constantes dos direitos do cidadão é uma barbaridade o que está acontecendo no Brasil. Então, entendo que o advogado está correto e, nesse caso, não há outra opção. Você só pode recorrer ao próprio Supremo. Por isso, uma das coisas fundamentais é nós acabarmos com essa história de fórum privilegiado. Tem que acabar com isso, candidato. Nós temos de todo mundo, todo brasileiro tem que ser julgado na primeira instância para poder recorrer. Esse negócio de fórum privilegiado era uma proteção no passado por perseguição política que criaram esse negócio. Isso virou uma aberração. Isso virou que você vai ser sumariamente condenado pela Suprema Corte se você perder o processo e não tem a que recorrer. Mas isso não está na Constituição brasileira. Então, precisa acabar com esse privilégio, assim como precisa acabar com o penduricalho, assim como precisa acabar em soltar parlamentar que se beneficia de peculato, que chama-se rachadinha, assim que tem que parar de dar promoção para advogados e juízes que venderam sentenças e acabam tendo, na verdade, uma remuneração extra para deixar o poder. Nós precisamos acabar com essas coisas no Brasil, porque tudo isso mancha a imagem da democracia, das instituições e fere os direitos da liberdade do indivíduo. Então, o advogado está correto e, nesse caso, não há outro recurso nesse momento a não ser apelar para o próprio Supremo. Pois é, mas pessoas escrevendo aqui, mas não seria possível questionar esse rito processual ou essa ilegalidade no que tange o rito processual? Isso deveria ser manifestado, inclusive endereçado ao próprio Supremo Tribunal Federal, ou isso poderia se pensar em uma saída via legislativo, Dávila, antes de eu passar para os nossos amigos? Mas esse é o ponto. Não podemos esquecer, por causa dessa história de fórum privilegiado, que todo mundo está na mão do Supremo. Esse é o ponto. Então você vai começar a tentar mudar a lei lá para contrabando, vai começar a tirar processo lá, falar, você que votou isso aqui, agora você vai ser julgado aqui. É uma situação no Brasil hoje anacrônica. Aquele poder que tem o poder hoje de fiscalizar o Supremo, aprovar leis, está cada vez mais acuado. Esse, para mim, é um dos fatores que mais me preocupam. Não está exercendo o devido processo do contrapeso ao outro poder, porque tem medo amanhã de cair na malha fina do outro poder e ser julgado. E aí, como é que nós fazemos? Então, por isso que eu digo que, na verdade, é o poder legislativo que pode servir de contrapeso, mas o poder legislativo está cada vez mais acuado pelo poder judiciário. Você, Cristiano Beraldo, as declarações do advogado de Walter Braga Neto e a impossibilidade de recursos às outras instâncias, já que tramita na Suprema Corte. Mas eu queria lembrar, Dávila, que nós tivemos durante o Petrolão, a Lava Jato, o processo correndo no trâmite que seria o adequado. Então foi a primeira instância em Curitiba, depois as decisões submetidas ao tribunal em Porto Alegre, depois de Porto Alegre foram para Brasília. Várias decisões, inclusive com prisões ali confirmadas no STJ e no STF. Entretanto, conforme o vento mudou, a própria Suprema Corte voltou atrás do que já havia decidido. E aí lembro da prisão em segunda instância, outras decisões que foram sendo colocadas ali conforme a pressão pública, o que é um erro. Pressão pública não pode nunca, em nenhuma circunstância, servir de balizamento para uma decisão judicial. A decisão judicial tem que ser baseada estritamente na lei, para o agrado ou desagrado da população que se sente afetada. Lei é a lei. Quer que mude a lei, pressione o seu deputado, o seu senador. Mas não fique pressionando o judiciário e nem o judiciário se deixando levar por pressão popular. Passado o tempo, conforme os interesses ali parecem terem mudado, aqueles casos foram jogados para a justiça eleitoral e saíram todos pela porta da frente.
livres, leves e soltos, e muitos com dinheiro ainda roubado, mas estão lá com dinheiro, vivendo esse dinheiro roubado até hoje. Então, infelizmente, Dávila, mesmo quando a gente olha para as instâncias inferiores, bem intencionadas, a mágica acontece em Brasília. E nós hoje, na dinâmica de coisas que temos, não temos nenhuma segurança de que trilhe o caminho que trilhar, de fato, ao final, prevalecerá essa justiça de venda nos olhos e balança na mão. Você, Mota, as discussões a respeito do processo que corre no Supremo Tribunal Federal, mesmo com pessoas que não possuem foro privilegiado, e a manifestação do advogado de Walter Braga Neto, né? Na avaliação de muitos, a incompetência da Suprema Corte em julgar alguns casos e também a impossibilidade de subir e recorrer a outras instâncias. Esse é o resumo. Você está participando de um jogo no qual tem um jogador que é mais poderoso do que todos os outros somados. E qualquer jogada que você fizer pode ser anulada por esse jogador mais poderoso. Esse é o resumo da situação do Brasil agora. Então, quais são as escolhas que restam às pessoas que estão no meio desse jogo? Eu, sinceramente, não sei dizer. Uma das melhores análises da denúncia apresentada contra Jair Bolsonaro foi feita pelo procurador de Justiça Rodrigo Chemin. Ele postou no X, eu recomendo, quem tiver interesse, que leia, porque ele levanta de forma bastante calma, sóbria, uma série de questões relacionadas com a denúncia. É uma lista grande. E no final, o procurador lança uma advertência aos juristas que estão ignorando essas questões. Eu vou citar o que o procurador escreveu no final da sua análise. O problema que fica é que, ao não fazerem as críticas necessárias e aplaudirem o todo da imputação por evidente alinhamento ideológico, aplaudem, na verdade, a possibilidade de quem detém poder agir de forma a ultrapassar os limites das garantias penais. E aí, o procurador completa. Depois, se o vento virar, e a história mostra que ele costuma virar, e o detentor de poder de plantão, infelizmente, fizer a mesma coisa no sentido ideológico inverso, porque o precedente já estava criado, esses mesmos juristas que agora estão aplaudindo virão se lamuriar publicamente, se dizendo indignados. E o procurador encerra recomendando: lembrem-se deles. Nós aqui nos lembraremos.